No terceiro dia de casada, minha sogra me disse que o apartamento onde vivíamos era patrimônio familiar e que para poder viver ali eu devia pagar R$ 1.000 de aluguel mensal. Sorri e disse: nesse caso, será melhor que por enquanto eu volte para o meu apartamento. Há coisas na vida que se você cede uma vez pensando que trarão a paz, na realidade só abre a porta para que outros invadam o seu espaço e arranquem a sua dignidade. Eu tinha pensado que se fosse boa, compreensiva e trabalhadora, a minha nova família política ia me amar. Mas me enganei e soube disso apenas 3 dias depois do casamento. Naquele dia, estava ocupada na cozinha, com as mãos ainda úmidas de lavar a louça do almoço, com aquele cheiro misturado de detergente e restos de comida ainda no ar. Ouvia o murmúrio da televisão na sala, mas sentia um nó no estômago. Me chamo Sofia, meu marido Daniel e minha sogra Carmen. Nome simples, de uma palavra só, tão simples quanto a vida que eu acreditei que teríamos. Pensava que a minha nova família seria um refúgio de paz, que se tornaria o meu lar. Sofia, venha um momento. Quero falar com você. A voz de Carmen chegou da sala. Não era alta, mas era afiada, daquelas que obrigam você a atender imediatamente. Sequei as mãos de qualquer jeito no avental e saí. Ela estava sentada no sofá com as costas eretas, segurando uma xícara de chá e me olhando de cima a baixo como se estivesse me avaliando. Aquele olhar me inquietou. Foi uma sensação estranha, como se em vez de estar diante da minha sogra, estivesse diante da caixa registradora de uma loja. Sim, pode falar, Carmen, disse-me sentando na frente dela e tentando esboçar um sorriso de nora novata. Ela tomou um gole do chá e então soltou a bomba com a mesma naturalidade com que se comenta o preço das batatas no mercado. Este apartamento é propriedade da família do meu filho. Segundo os nossos costumes, quem vem de fora morar aqui deve contribuir. São R$ 1.000 por mês. Você me dará para eu cuidar das contas. Achei ter ouvido mal. Fez-se um nó na minha garganta e a mente ficou em branco. 3 dias antes estava no altar do braço de Daniel, ouvindo o oficiante falar do nosso novo lar. 3 dias depois, me classificavam como alguém de fora e me exigiam um aluguel. Olhei para Carmen e depois para as minhas mãos. Ainda cheiravam a cozinha, a trabalho doméstico. Perguntei em voz baixa, sem querer armar um escândalo. Carmen, mas esta é a casa onde vamos morar, Daniel e eu. Ela deixou a xícara sobre a mesa com um golpe seco e frio. Embora seja o lar de vocês, continua sendo propriedade da família. As normas são as normas, e agora que você é parte dela, deve segui-las. Fiquei em silêncio por um instante. Não por medo, mas porque procurava as palavras adequadas. Uma resposta educada, mas firme. Não queria discutir nem deixá-la em má situação, mas também não ia me tornar uma inquilina dentro do meu próprio casamento. Exalei, sorrindo levemente como se nada tivesse acontecido. Mais tarde, compreenderia que aquele sorriso foi o primeiro sinal do meu despertar. Entendido? Nesse caso, se não se importa, prefiro voltar para o meu apartamento por enquanto. Quando as coisas estiverem mais claras, já veremos. Carmen ficou perplexa. Os olhos astutos dela piscaram, como se não esperasse que eu escolhesse aquela saída. Franziu a testa. Que tipo de resposta é essa? Está casada há 3 dias e já vai para a sua casa. O que as pessoas vão pensar dessa família? Me levantei, mantendo um tom suave. Não quero colocá-la numa situação desconfortável, mas também não quero viver me sentindo como uma estranha. Tenho o meu próprio apartamento, então vou para lá uns dias para me acalmar. Dei meia volta e me dirigi ao quarto. Às minhas costas ouvi Carmen começar a gritar, dizendo algo sobre me ensinar quais eram as normas e que só fazia isso pelo meu bem. Mas não me virei. Há palavras que quanto mais você escuta, mais se esgota. No quarto, Daniel estava sentado na borda da cama olhando o celular. Ao me ver tirando a mala, levantou a vista. Ei, o que você está fazendo? Abri o armário e comecei a colocar roupa na mala com a mesma calma como se estivesse me preparando para uma viagem de trabalho. Sua mãe diz que tenho que pagar R$ 1.000 por mês para morar aqui.
Vou voltar para o meu apartamento. Daniel ficou gelado por um segundo e depois começou a rir como se fosse uma brincadeira. Mulher, é um jeito de falar da minha mãe. Não leve tão a sério. Parei de fazer a mala e me virei para olhá-lo fixamente. Não acho nenhuma graça, Daniel. Ele se levantou e se aproximou de mim com um tom conciliador. Minha mãe é assim, gosta que tudo esteja em ordem. Pague por enquanto, depois eu devolvo o dinheiro. Vou falar com ela. Ao ouvir pague por enquanto, uma risada amarga escapou de mim. Perguntei diretamente, mantendo a compostura. Daniel, você acha isso razoável? Sou a sua mulher, não a sua inquilina. Ele franziu a testa, começando a se irritar. E se não for, e daí? Minha mãe já é idosa. Te custa tanto ceder um pouco? Acabamos de casar e você já está armando um escândalo. As pessoas vão rir de mim. Naquele momento senti um frio glacial no meu interior. Tinha pensado que um casamento era uma equipe, mas a primeira coisa em que ele pensou foi no que vão dizer. E eu perguntei com uma voz que já não era tão suave. Me chamam de estranha, me cobram por viver na minha casa e você acha normal. Ele bufou e passou a mão pelo cabelo como se eu fosse a que estava criando o problema. Não seja tão sensível, já disse que estou procurando uma solução. Fechei o zíper da mala. O som foi como traçar uma linha definitiva. Eu vou solucionar isso à minha maneira, vou para a minha casa. Ele se colocou na porta com a voz tensa. Não seja teimosa. Se você for embora assim, minha mãe vai pegar mais birra de você. Olhei para ele com uma calma que o surpreendeu. Se ficar para que a sua mãe me odeie um pouco menos, significa que eu vou me odiar um pouco mais. Não vou fazer isso. Ele ficou paralisado, talvez porque não esperasse aquela resposta. Sem esperar que reagisse, desci a mala pelas escadas. Na sala, Carmen continuava ali, com os olhos grudados na televisão, mas sabia que os ouvidos dela não perdiam nenhum dos meus passos. Você vai mesmo embora? Que valente, não é? Soltou com sarcasmo. Parei e por cortesia disse. Sim, volto para o meu apartamento uns dias. Cuide-se, Carmen. Ela soltou uma risada desdenhosa. Não finja que se importa. As garotas, como você, não sabem o que é o respeito numa família. Apertei com força a alça da mala, mas não respondi. Discutir naquele momento não serviria de nada. Só precisava sair daquela sala onde acabavam de colocar um preço de R$1.000 por mês em mim. Saí para a rua e pedi um táxi. O trajeto até o meu apartamento de apenas alguns quilômetros me pareceu eterno, como se estivesse atravessando uma vida inteira. Meu apartamento tem pouco mais de 50 metros quadrados. Me custou anos de economia comprá-lo. É pequeno, mas é meu. Ao abrir a porta e entrar, finalmente pude respirar. Não havia televisão de fundo, nem olhares inquisidores, nem a palavra estranha flutuando no ar. Acabara de deixar a mala quando o telefone tocou. Era Laura, minha melhor amiga. Sofia, como está a vida de casada? Já te fazem levantar de madrugada para preparar o café da manhã? Me recostei no sofá e olhei para o teto. Voltei para a minha casa, Laura. Do outro lado da linha, Laura ficou em silêncio por uns segundos e depois exclamou. Como? Por quê? Contei tudo sem acrescentar nem tirar nada. Quando terminei, Laura soltou uma série de insultos e depois disse uma frase que me marcou fundo. Lembre disso. Num casamento, o mais perigoso é a primeira vez que você cede. Se ceder uma vez, vão achar que você aguenta a vida toda. Desliguei e fiquei em silêncio. Lá fora, pela janela, a tarde caía e as luzes da rua começavam a acender. A cidade seguia o seu ritmo, alheia a tudo. Só o meu mundo tinha parado. Pensei no casamento, nas palavras de Carmen quando pegou a minha mão diante de todos. A partir de hoje você é mais uma da família. E eu tinha acreditado. Mas se a família se cobra um aluguel, a palavra família está vazia. Naquela noite, Daniel me enviou muitas mensagens, dizendo se tinha chegado bem, que não ficasse brava, que amanhã viria me ver. Só respondi com um escasso. Estou bem. Não queria discutir por telefone.
Precisava me ouvir primeiro. Perto da meia-noite, deitada, mas sem conseguir dormir, repassava os acontecimentos. Lembrava o olhar de Carmen, a palavra dela estranha, a expressão de Daniel ao dizer: "As pessoas vão rir de mim." Vi com clareza que os R$ 1.000 não eram pelo dinheiro, era uma forma de me colocar numa posição inferior naquela casa. E o mais doloroso não era a minha sogra, mas que o meu marido tinha decidido ser um mero espectador. Estava prestes a adormecer quando o celular vibrou. Uma mensagem de Daniel. "Mamãe só disse isso para te ensinar como funcionam as coisas em casa. Volte, por favor, não quero passar vergonha." Li e senti uma pontada no coração, seguida de uma estranha calma. Não respondi. Larguei o telefone e saí para a varanda para tomar um copo de água. O ar frio da noite me refrescou. Me perguntei: se o terceiro dia é assim, como será o 30º? E no dia 300 vou continuar sendo eu mesma? Exatamente naquele momento, o telefone voltou a tocar. Dessa vez, era uma ligação de um número desconhecido. Hesitei, mas atendi. "Alô, é a Sofia? Sou a tia de Daniel. Me chamo Isabel." A voz era pausada e clara. "Poderíamos nos ver amanhã? Tenho algo para te dizer." Fiquei de pedra. A tia de Daniel me ligando à meia-noite. Uma mistura de inquietação e expectativa me invadiu, como se uma nova porta estivesse prestes a se abrir, revelando algo que eu não sabia sobre os costumes daquela família. Mal consegui responder. "Sim, claro." A voz de Isabel se tornou mais grave. "Isso não é algo para falar por telefone. Amanhã nos vemos. E mantenha a calma. Talvez ter voltado para o seu apartamento tenha sido o correto." Desliguei com a cabeça feita uma bagunça, mas no meio da confusão vi um pequeno raio de luz. Pelo menos alguém naquela família parecia ter senso comum. E talvez a história dos R$ 1.000 fosse só a ponta do iceberg. Embaixo poderia haver algo mais profundo, mais perigoso, ou quem sabe uma oportunidade para ver quem era sincero e quem só usava a moral para salvar as aparências. Suponho que ao chegar a esse ponto, já intuem que a partir do terceiro dia de casada, o problema deixou de ser uma sogra difícil para se transformar na luta de uma mulher para manter os próprios limites. Se Isabel realmente queria me ver, o dia seguinte marcaria um antes e um depois. Na manhã seguinte, acordei mais cedo do que o normal. Não pelo costume adquirido na casa da minha sogra, mas pela inquietação que as palavras de Isabel tinham deixado. Aquela ligação quase à meia-noite, o tom sério e firme dela, e principalmente aquela frase, talvez ter voltado para o seu apartamento tenha sido o correto, me produziam uma mistura de calor e calafrio. Calor, porque pelo menos uma pessoa da família de Daniel tinha me oferecido consolo. Calafrio, porque aquele tenha sido o correto soava mais a um aviso ponderado do que a um simples comentário para me tranquilizar. Lavei o rosto e preparei um café puro. O meu pequeno apartamento estava tão em silêncio que podia ouvir o tinir da colher contra a xícara. Sozinha, percebi quanta tensão tinha acumulado nos últimos dias. O casamento, as felicitações, as risadas, o vestido, o anel, tudo ainda estava fresco na minha memória. E mesmo assim, já tinha tido que fazer a mala e voltar para o meu próprio apartamento. Como uma convidada que se enganou de festa. Cada vez que pensava na palavra estranha que a minha sogra usou, sentia uma pontada, não por orgulho ferido, mas porque doía a facilidade com que se pode menosprezar alguém, como se tivesse levado muito tempo ensaiando. O celular vibrou. Uma mensagem de Daniel. "Você tomou café da manhã? Assim que tiver uma brecha, passo para te ver." Olhei para a mensagem e lembrei da imagem dele me bloqueando a porta, me chamando de teimosa e preocupado em passar vergonha. De repente, compreendi que o verdadeiro problema não era Carmen, mas a passividade de Daniel. Ele dava por certo que eu tinha que ceder. Dava por certo que a minha partida o deixava em evidência. Mas não dava por certo que se a mulher dele era insultada, ele devia defendê-la. Não respondi. Não era uma vingança. Simplesmente não queria ouvir mais nada que me fizesse duvidar de mim mesma. Perto das 11, coloquei uma roupa confortável, peguei a bolsa e me dirigi à cafeteria, onde tinha marcado com Isabel.
Escolhi um lugar tranquilo com um suave aroma de chá. Cheguei cedo e me sentei numa mesa ao lado da janela. Lá fora, o sol brilhava e o trânsito seguia o ritmo incessante. Me senti como se estivesse numa encruzilhada. Voltar e aguentar para salvar o meu casamento ou me plantar e me salvar. Pontual, Isabel entrou. Devia ter uns 50 e poucos anos, vestida com uma elegância simples, o cabelo preso e um olhar direto. Assim que me viu, assentiu com um sorriso discreto, mas gentil. Sofia, não é? Sentou-se na minha frente com a voz suave. Sim. Oi, Isabel. Cumprimentei educadamente, embora continuasse me sentindo cautelosa. Ela pediu um chá de camomila e me observou como se quisesse ter certeza de que eu estava serena o suficiente para escutar o que vinha contar. Começou a falar devagar, sem rodeios. Olha, não venho defender ninguém. Só vou te contar o que sei para que você não se veja acuada. Apoiei as mãos no meu colo e assenti. Ela mencionou o assunto do aluguel que Carmen tinha me pedido e suspirou. Você acha que é uma questão de dinheiro, não é? Mas na realidade é um teste. Um teste para ver se você está disposta a abaixar a cabeça. Se abaixar uma vez, virá uma segunda e uma terceira. Engoli seco. As palavras de Laura na noite anterior ressoavam agora na minha cabeça, mas dessa vez ditas por alguém que tinha vivido o suficiente para conhecer as consequências. Perguntei, tentando manter a voz firme. Isabel, sabe por que Carmen faz isso? Ela me olhou hesitando um instante, mas finalmente pareceu decidir ser sincera. Porque tem medo de perder o filho. Carmen está acostumada a controlar tudo. Desde que ficou viúva, Daniel tem sido o único apoio dela, o pilar emocional, e ela reage contra qualquer pessoa que ameace tirá-lo. Entendi o que dizia, mas sentia que faltava algo. Só por isso chega ao ponto de me tratar como uma estranha? Isabel fez uma pausa e depois disse algo que me gelou o sangue. Não é só isso. Há outro costume naquela casa do qual poucos se atrevem a falar, e prefiro que você saiba por mim antes que te pegue de surpresa. Apertei a borda da minha bolsa. Me diga, por favor. Ela baixou a voz. Carmen me disse uma vez que qualquer mulher que entrasse na família devia ser dócil e, principalmente, dar netos logo. Costuma usar o tema da descendência para pressionar. Não estou te dizendo o que vai fazer, mas conheço a forma dela de usar as normas para obrigar as pessoas a fazer o que ela quer. Ao ouvir isso, o coração acelerou. Lembrei das frases de Carmen no dia do casamento. Agora você é da família. Seguidas de terá que se acostumar às nossas normas. Lembrei como ela olhou para o meu ventre enquanto eu provava o vestido, como se avaliasse a minha capacidade reprodutiva. Naquele momento pensei que eram imaginações minhas. Agora sabia que não, que tinha ignorado sinais muito reais. Perguntei num sussurro. Quer dizer que vai tentar me obrigar a deixar o meu trabalho para ter filhos? Ela não respondeu diretamente. No lugar, me perguntou. Você ama o seu trabalho, Sofia? Sim, muito, respondi sem hesitar. Então não corte as suas próprias asas, disse com firmeza. Olha, uma mulher com a própria profissão, a própria casa e o próprio dinheiro pode manter a cabeça erguida na casa dos outros. Você tem o seu próprio apartamento e essa é a sua maior fortaleza. Não se acorrente pelo simples título de nora. Aquela frase fez os meus olhos se encherem de lágrimas. Não chorei, mas fez-se um nó na garganta. Pensei na minha mãe e no que ela me disse por telefone. Sempre serei o seu refúgio. Se a minha mãe tivesse ouvido Carmen me chamar de estranha, o coração dela teria se partido. Isabel apoiou uma mão sobre a mesa com um tom mais suave. Sei que agora você está irritada com Daniel, mas tem que entender uma coisa. É possível que Daniel te ame, mas ele tem mais medo da mãe do que amor pela esposa. Com um homem assim, se ele não espabilar por si mesmo, você vai sofrer muito. Fiquei calada. Não por raiva, mas porque tinha dito exatamente o que eu temia admitir. Falei com Daniel há uns dias, continuou. Ele me contava o quanto estava feliz com o casamento, o quanto estava orgulhoso de você.
Perguntei para ele. Sua mulher tem a própria casa, um bom trabalho. Você entende o quanto isso é valioso? Ele assentiu. Mas depois perguntei. E quando a sua mãe machucar ela, de que lado você vai ficar? Ele ficou calado. Olhei pela janela. O sol se refletia no vidro. Senti uma rachadura fina, mas profunda no meu interior. Não era pela minha sogra, era pelo meu marido. Perguntei para Isabel como se perguntasse para mim mesma. O que eu devo fazer agora? Isabel não me deu ordens, só me aconselhou como uma adulta para uma jovem perdida. Fique no seu apartamento, mantenha a calma e fale com Daniel uma última vez com clareza, sem choro nem ameaças. Diga para ele: sou a sua mulher, não uma estranha. Não vou pagar aluguel, não vou deixar o meu trabalho. Respeito a sua mãe, mas exijo que me respeitem. E então observe a reação dele. Ele vai se atrever a te defender? Vai se atrever a dizer isso para a mãe dele? Assenti. O conselho dela me pareceu justo e sensato. Não me incitava a deixar o meu marido, mas também não a me submeter. Era uma forma de testar se um homem tinha a coragem suficiente para ser um esposo. Ela bebeu um gole do chá e acrescentou uma última frase, suave, mas contundente. Não tenha medo do que vão dizer. As pessoas não vão viver a sua vida por você. Se você for infeliz, elas não vão sentir a sua dor. Inclinei a cabeça. Obrigada, Isabel. De verdade. Isabel se levantou e tirou da bolsa um pequeno papel com o número de telefone dela. Se as coisas ficarem difíceis, me ligue. Não prometo resolver tudo, mas prometo que vou te dar uma opinião honesta. Quando ela foi embora, fiquei sozinha. Me sentia ao mesmo tempo aliviada e sobrecarregada. Abri o celular e olhei a mensagem de Daniel. Não queria continuar em silêncio. O silêncio permite que outros te definam. Escrevi uma mensagem curta e clara. Daniel, temos que conversar hoje à noite. Não vou voltar para a sua casa. Nos vemos na cafeteria perto do meu apartamento. Preciso que você me responda com sinceridade. Sou a sua mulher ou uma estranha? Depois de enviar, as mãos tremiam um pouco. Não por medo de perder o meu marido, mas por medo de perder o último pingo de fé que tinha depositado no nosso casamento. A tarde caía. Sentada no meu apartamento, olhava como o relógio avançava lentamente. Não sabia se Daniel viria naquela noite como um marido ou como um filho temeroso da mãe, mas de uma coisa estava segura. Se desse um passo a mais para trás, nunca mais poderia me manter erguida. E talvez esse fosse o verdadeiro começo da minha história. Cheguei à cafeteria 10 minutos antes de Daniel. Não por impaciência, mas porque precisava me sentar em silêncio e ordenar os meus pensamentos. O local, numa esquina, tinha uma luz cálida e um suave aroma de café e pães. Escolhi uma mesa ao lado do vidro. Se precisasse de um respiro, só tinha que olhar para fora para ver a rua, as pessoas, a vida que seguia o seu curso, alheia ao desastre do meu casamento. O celular vibrou. Uma mensagem de Daniel. Já estou chegando. Levantei o olhar. Vi ele na porta com a camisa branca e as calças escuras. Uma figura tão familiar que só de olhar para ele me trazia à mente os 3 anos de namoro. Mas o rosto dele já não era o de antes, o que me inspirava uma confiança cega. Agora refletia cansaço, um leve aborrecimento e uma determinação interna de acabar com isso de uma vez. Ele entrou e sentou na minha frente. Nem um abraço, nem um gesto de carinho. Nem sequer um você comeu alguma coisa, só um longo suspiro. Do que você queria falar? Olhei diretamente nos olhos dele, lembrando o conselho de Isabel. Sem choro, sem rodeios. Quero que você me diga claramente se sou a sua mulher ou uma estranha na sua casa. Ele parou por um segundo e franziu a testa. Por que você dá tantas voltas nessas palavras? Minha mãe fala assim, sem mais. Sorri, mas no meu interior não restava nem rastro de fraqueza. Uma palavra pode ser sem mais, mas uma série de atos não são. A sua mãe me chama de estranha, me pede um aluguel e você me diz para aguentar para manter a paz. Então te pergunto de novo, onde você me coloca? Ele ficou em silêncio.
Um silêncio diferente dos de outras vezes. Não era porque não soubesse o que dizer, mas porque estava calculando como contentar ambas as partes. Bebeu um gole de água e disse: Você é a minha mulher. Me casei com você para que fosse a minha esposa. Não uma estranha. Então por que não a corrigiu quando ela disse isso? Insisti com a voz tranquila, mas incisiva. Ele gaguejou nervoso. Naquele momento, eu não dei importância. Pensei que ela dizia isso como parte das normas dela. Assenti como se aceitasse a resposta. E quando ela disse que ia me cobrar aluguel, você achou normal? Ele fez uma careta. Normal não. Mas pensei que era algo sem importância, que você pagava, eu devolvia e assim evitávamos problemas em casa. Escutá-lo me deixou gelada. Daniel, não preciso que você me devolva o dinheiro. Preciso que você me devolva um mínimo de justiça. Ele me olhou com os olhos avermelhados e começou a levantar a voz. Você fala como se eu estivesse do lado da minha mãe. Não pensa em mim? Estou no meio. É uma situação muito difícil. Respirei fundo. Pensei em você durante 3 dias. Lavei, cozinhei, levantei cedo e aguentei que a sua mãe me impusesse as regras dela. Quando me pediu dinheiro, nem sequer discuti. Só fui para a minha casa e ainda assim você me chamou de teimosa. Você pensou em mim? Ele silenciou. Vi confusão nos olhos dele, mas nenhuma determinação. Continuei pronunciando cada palavra lentamente. Não te peço que enfrente a sua mãe, só te peço que diga uma frase. Mãe, Sofia é a minha mulher, não uma estranha. Não concordo que ela pague aluguel. Só isso. Você consegue fazer isso? Ele baixou a cabeça, entrelaçando as mãos com força. Você conhece a minha mãe. Ela ficaria muito irritada. E se eu ficar irritada, não importa? Perguntei. Ele levantou o olhar com a voz mais baixa. Se você fica irritada, posso te acalmar. Se a minha mãe fica irritada, a casa toda vira de cabeça para baixo. Aquela frase foi como um soco no coração. Compreendi o meu lugar na escala de prioridades dele, sempre abaixo da paz familiar. Se um dia a sua mãe me exigir que deixe o meu trabalho, você vai me defender? Perguntei diretamente. Ele se sobressaltou. Por que você vai tão longe? Não é ir longe. Isabel me contou. Para a sua mãe é uma norma que a nora fique em casa e tenha filhos. Ele ficou de pedra. Isabel te disse isso? E agora te pergunto. Se a sua mãe me obrigar a deixar o meu trabalho, de que lado você vai ficar? Ele ficou em silêncio durante muito tempo, tão longo que soube que a resposta não ia me agradar. Finalmente disse: Você não poderia levar as coisas com mais calma por um tempo? Minha mãe é idosa. Se você continuar tão focada na sua carreira, ela vai dizer que você não se preocupa com a família. Fechei os olhos por um segundo. Não para conter as lágrimas, mas para conter a decepção. Daniel, você não respondeu à minha pergunta. Está argumentando da perspectiva da sua mãe. Ele ficou irritado. Você sempre me obriga a escolher um lado. Abri os olhos e olhei fixamente para ele. Não, só te peço que seja o meu marido. Aquela frase o desarmou. Ser um marido não é abandonar a mãe, continuou. Ser um marido é proteger a sua esposa quando a tratam injustamente. Não te proíbo de ser um bom filho. Só me recuso a que use a sua devoção filial para me esmagar. Ele bufou, levantando a voz. E o que você quer que eu faça? Que grite com a minha mãe? Quero que diga uma frase clara, repeti. Só uma. Mãe, Sofia é a minha mulher. Ele continuou com amargura. É fácil dizer. Você não viveu na minha casa desde pequena, não sabe como a minha mãe é. Mas pensando bem, é verdade. Não conheço a sua mãe, mas você também não me conhece. Me levantei, não para ir embora, mas porque precisava ficar de pé para não sentir que estava suplicando. Daniel, vou te dizer qual é a minha decisão. Não vou voltar para a sua casa, não vou pagar aluguel e não vou deixar o meu trabalho. Se para você isso é falta de respeito, então terminemos aqui. Ele se levantou num salto com os olhos vermelhos. Você está me ameaçando com divórcio? Estamos casados há 3 dias. Não acha isso exagerado? Neguei com a cabeça.
Não é exagerado. Exagerado é exigir que a sua mulher pague para viver na própria casa. Exagerado é permitir que a sua mãe a chame de estranha. Exagerado é obrigar a sua mulher a aguentar para manter a paz. Ele pegou a minha mão, suavizando a voz. Sofia, eu te amo. Não quero te perder. Retirei a minha mão. Você me ama, mas tem mais medo da sua mãe. Aquela frase foi como uma facada. Ele ficou paralisado. Peguei a minha bolsa com uma calma surpreendente. Te dou uma semana para você falar com a sua mãe com clareza. Se depois de uma semana você continuar me dizendo para aguentar para manter a paz, acabou. Ele entrou em pânico. Não seja tão drástica. Não é drástico, é um limite. Se você não me defender desde o início, cada vez que a sua mãe me machucar, vai me pedir para aguentar. E eu não posso viver assim a vida toda. Ele ficou imóvel. Me virei e fui embora. Dessa vez não senti a mesma dor de quando arrastei a mala. Só sentia esgotamento e um vazio imenso. Ao chegar ao meu apartamento, fechei a porta e me apoiei nela durante muito tempo. Não chorei, só senti um enorme buraco no peito, exatamente onde antes tinha depositado tantas esperanças. O celular vibrou. Uma mensagem de Laura. Como foi? Escrevi. Dei uma semana para ele. Laura respondeu. Uma semana é suficiente para saber se um homem é um marido ou só o filho da mãe. Olhei para o teto. Sabia que durante a próxima semana viveria esperando a resposta mais importante da minha vida. Não a resposta de Daniel, mas a minha própria. Teria a coragem de ir embora se ele não me defendesse? E no fundo, já intuía o resultado. Só que ainda não estava preparada para dar nome a isso. Os 3 primeiros dias daquela semana de teste passaram mais devagar do que imaginava. Continuei indo trabalhar, assistindo reuniões, respondendo e-mails de clientes e sorrindo para os colegas, mas na minha cabeça, um relógio invisível não parava de fazer a contagem regressiva. Cada noite, ao voltar para o meu apartamento, me sentava sozinha no sofá, vendo como a tela do celular se iluminava e se apagava. Não escrevi para Daniel. Já tinha deixado claros os meus limites. O próximo passo era por conta dele. No 4º dia, a minha mãe me ligou. Sofia, você comeu? A voz era suave, mas pude perceber a preocupação que tentava ocultar. Sim, acabei de chegar. Preparei algo rápido. Minha mãe suspirou. Filha, não vou te pressionar. Só vou te fazer uma pergunta. Você está sofrendo? Aquela pergunta fez os meus olhos se encherem de lágrimas. Mordi o lábio para manter a voz firme. Estou bem, mãe. Só preciso de tempo. Se você não estiver bem, volte para casa. A nossa porta sempre estará aberta para você, disse a minha mãe. Respondi com um está bem abafado e desliguei. Sabia que a minha mãe tinha intuído tudo. Não me perguntou se ia me divorciar nem como a minha família política me tratava. Só perguntou se estava sofrendo. Para ela, a minha felicidade sempre foi mais importante que o meu status de mulher casada. Naquela noite, Daniel me enviou uma mensagem. Já falei com a mamãe. O coração deu um salto. Esperei que continuasse, mas ele não escreveu mais nada. Respondi. E aí? Ele levou quase 10 minutos para responder. Ela diz que não pretendia te menosprezar, que só queria manter os costumes da casa. Li a mensagem e sorri com amargura. A desculpa do não pretendia era um clássico. Perguntei. E o assunto do aluguel? Ele respondeu. Ela diz que se eu não gostar, pode esquecer, mas está muito chateada. Fechei os olhos. O mesmo roteiro de sempre. A mãe dele estava chateada, então eu tinha que ceder. E você disse para ela que sou a sua mulher, não uma estranha? Escrevi. Dessa vez ele ficou em silêncio. Um silêncio tão longo que larguei o celular. Não precisava esperar mais. No meu interior, a resposta que tanto temia começava a tomar forma. No dia seguinte, Laura me arrastou para almoçar. Olhou fixamente para mim, como um médico examinando uma radiografia. Você está com cara ruim. Estou esperando o resultado, disse com um sorriso triste. Que resultado? Pelo jeito que ele te escreve já dá para imaginar.
Não discuti porque eu também já imaginava. Naquela tarde saí mais cedo do trabalho. Ao chegar no meu apartamento, preparei uma sopa de frango, o prato que sempre faço quando estou agitada por dentro. Comi sozinha, sem televisão, sem música. Queria escutar com clareza o que o meu coração me dizia. Por volta das 8 da noite, a campainha tocou. Abri e me deparei com Daniel. Tinha a camisa amassada, olheiras e uma expressão de esgotamento. Senti uma pontada de pena, mas não dei um passo para trás. "Posso entrar?" perguntou. Assenti e me afastei. Ele sentou no sofá, olhou ao redor e suspirou. "Você deve se sentir muito sozinha aqui." Não respondi. "Falei com a minha mãe várias vezes", continuou em voz baixa. Ela chorou. Olhei para ele. "E o que mais?" Ele evitou o meu olhar. "Ela diz que se você não voltar vai ter fama de ser uma sogra ruim." Ri, mas sem som. "E eu, que fama vou ter?" Ele levantou o olhar com um ponto de irritação. "Não fale assim. Estou tentando resolver." Respirei fundo. "Daniel, te pergunto de novo. Você disse aquela frase para a sua mãe?" Silêncio. Um silêncio que não precisava de explicação. Assenti sentindo um frio que percorria por dentro. "Então você não disse." Ele gaguejou. "Eu disse de outra maneira. Disse para ela que você era da família." "Não de outra maneira." Disse devagar e com clareza. "Te pedi uma frase específica, porque preciso que a sua mãe escute que sou a sua mulher, não uma estranha." Ele ficou irritado. "Você está tornando tudo muito difícil para mim. Se eu disser isso, ela vai ficar furiosa." Sorri com tristeza. "Você tem mais medo de que a sua mãe fique furiosa do que de eu sentir dor." Ele bateu suavemente na mesa. "Você sempre me obriga a escolher." Neguei com a cabeça. "Não, só quero saber que lugar ocupo na sua vida." Ele se levantou e começou a caminhar pela sala. "Volte para casa. Prometo que a minha mãe não vai pedir mais dinheiro. E quanto a me chamar de estranha, vou dizer para ela ter mais cuidado com o que diz. E quanto ao seu trabalho, você poderia desacelerar um pouco com isso de crescer na carreira, dedicar mais tempo para a família." Ao ouvir isso, soube que estava tudo dito. Me levantei. "Daniel, te digo pela última vez. Não vou voltar. Não vou pagar aluguel. Não vou deixar o meu trabalho e não vou viver segundo normas que menosprezam as mulheres. Se você aceita essas 3 coisas, continuamos. Se não, terminamos." Ele me olhou com os olhos vermelhos. "Você é muito cruel." Neguei com a cabeça. "Só estou tentando me salvar." Ele desabou no sofá e cobriu o rosto com as mãos. "Não posso abandonar a minha mãe." Me aproximei e coloquei uma mão no ombro dele. "Nunca te pedi para abandoná-la. Só te pedi para parar de permitir que ela me machuque." Ele não disse nada. "Daniel", continuei com a voz suave, já sem reproches, só cansaço. "Você não se engana por amar a sua mãe. Você se engana por escolher o seu próprio conforto à custa do meu sofrimento." Ele desabou em lágrimas. Fiquei ao lado dele, com o coração partido, mas firme na minha decisão. "Por favor, volte para casa", ele suplicou. "Prometo que tudo vai ser diferente." Neguei com a cabeça. "Você já prometeu isso na cafeteria e hoje ainda não foi capaz de dizer uma simples frase." Ele pegou a minha mão. "Me dê mais tempo." Retirei a minha mão. "Você já teve uma semana." Ele ficou gelado. "O que você vai fazer?" "Vou pedir o divórcio", disse com uma calma absoluta. Ele se levantou num salto. "Sofia, você está louca? Estamos casados há poucos dias. As pessoas vão rir de nós." Olhei para ele sem raiva, sem tristeza. "As pessoas não vão viver a minha vida." Ele se ajoelhou na minha frente. "Te imploro. Vou falar com a minha mãe de novo." Me agachei para ajudá-lo a se levantar. "Daniel, se você for dizer aquela frase só por medo de me perder, já não preciso mais. Preciso de um marido que entenda por que tem que dizê-la." Ele se pôs de pé cambaleando. "Você realmente não vai voltar?" Assenti. Ele me olhou durante muito tempo e depois se virou. Antes de sair, disse com a voz quebrada: "Você vai se arrepender." "Eu me arrependeria mais se ficasse", respondi. A porta se fechou.
Me sentei no sofá com as mãos trêmulas e o coração dolorido, mas com uma estranha sensação de leveza. Sabia que acabara de escolher um caminho muito difícil, mas era o único no qual podia continuar sendo eu mesma. Escrevi para Laura. Já decidi. Ela respondeu. Estou aqui para o que precisar. Olhei para o teto. As lágrimas começaram a cair, mas não havia mais confusão. Sabia que a partir de hoje, a minha história não era mais a de uma sogra difícil, mas a de uma mulher que se atreveu a não ser uma sombra no próprio casamento. Nas semanas seguintes, pedi o divórcio. O processo foi rápido pela ausência de bens comuns e filhos. Carmen tentou me fazer voltar, apareceu no meu trabalho, no meu apartamento, mas mantive os limites firmes. Não com raiva, mas com clareza. Daniel tentou várias vezes me reconquistar, se mudou de casa, prometeu mudanças, mas era tarde demais. Quando finalmente o divórcio saiu, me senti livre. Minha mãe preparou um jantar. Parabéns pela sua liberdade, disse. Sorri e uma lágrima rolou pela bochecha. Sim, os meses seguintes foram de reconstrução. Me dediquei ao trabalho, fui promovida a chefe de projeto. Aprendi que estar divorciada não era o fim do mundo, mas o começo de uma vida onde eu me colocava em primeiro lugar. Quase um ano depois do divórcio, conheci Marcos num curso de formação. Também era divorciado, e desde o primeiro dia houve uma conexão baseada na sinceridade. Não busco um relacionamento aqui, ele disse. Eu também não, respondi. Nos tornamos amigos primeiro, sem pressa, sem pressão. Uma noite, caminhando pela praia, ele perguntou: Te assustaria se algum dia fôssemos algo mais que amigos? Não me assusta, mas não tenho pressa, respondi. Eu também não. Meses depois, num jantar, disse para ele: Gosto de você, mas nunca mais vou me sacrificar por ninguém. Ele sorriu. Eu também não te pediria isso. Foi então que entendi que o divórcio não tinha sido um fracasso, mas uma libertação. Carmen acabou adoecendo e me pediu desculpas no hospital. A única nora que se atreveu a ir embora, disse. Te odiei por isso, mas graças a você tive que me olhar no espelho. Daniel se mudou para o exterior, buscando recomeçar. Lucia, a irmã dele, se casou com alguém que a respeitava e me escreveu. Aprendi com você. Hoje, de pé na varanda do meu apartamento, com Marcos ao meu lado num silêncio confortável, olho para trás e vejo a jovem que fui arrastando uma mala. Se pudesse falar com ela, diria: Não tenha medo de ser chamada de exagerada. Ser exagerada com quem não te respeita é ser gentil consigo mesma. E me alegro tanto de que aquela jovem não tenha olhado para trás naquele dia. Porque aprendi que há coisas na vida que, se você cede uma vez pensando que trarão a paz, na realidade só abrem a porta para que outros invadam o seu espaço e arranquem a sua dignidade. E se você acompanhou toda essa jornada até aqui, muito obrigada. Se essa história de limites, dignidade e recomeço tocou o seu coração de alguma forma, deixe o seu like neste vídeo e se inscreva no canal. A sua curtida e inscrição me ajudam a continuar trazendo histórias que emocionam e inspiram. Deixe nos comentários o que achou dessa história sobre uma mulher que escolheu a si mesma. Até a próxima!